Falar que eu estou muito alegre, muito contente de ver você aqui essa noite, culto de ceia. Alguns irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, né, que nos visitam pela primeira vez, se sintam em casa, sintam-se à vontade, e eu peço que o Senhor fale grandemente na vida de cada um de vocês essa noite, para a honra e glória do seu nome. Amém? Sejam bem-vindos, e para os irmãos também da casa, sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz dos irmãos terem se esforçado em estar aqui, né, irmãos, porque sabemos que essa semana é uma semana de chuva, uma semana difícil, né, dificultosa, por causa das chuvas, e algumas percas acontecem nesses momentos de chuva. Aqui para nós, graças a Deus, ainda estamos num lugar ainda que é assim tranquilo, né? Treviso, um lugar tranquilo ainda, porque não foi tão severa assim a chuva, ou foi severa, mas eu costumo dizer que aqui o nosso risco é maior de enxurrada do que uma enchente, né? A enxurrada vem grande, mas ela logo passa. A dificuldade maior é para cidades mais dos vales, né? Onde tem os rios mais grandes e largos, assim, onde eles recebem toda essa água que sai daqui e desemboca lá. Então, né, oremos e pedimos a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos nossos irmãos também, que passam por dificuldade neste final de semana. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro ou na carta de Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao 4. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao 4, nós vamos fazer a leitura. Todos acharam? Amém? Você que quiser nos acompanhar também pelo telão, você pode assim também acompanhar. Irmãos, saindo um pouco da nossa rotina, do nosso normal, né? Eu quero te convidar, eu acho que todo mundo tem celular aqui, né? Todo mundo tem celular, então eu quero te convidar a pegar teu celular nesse momento e ser um missionário essa noite. E você que tem internet aí, compartilhe a transmissão desse culto com alguém. Você vai ser um missionário. Talvez alguém está passando com uma aflição essa noite, e eu falo isso porque de repente alguém me mandou uma mensagem aqui dizendo: manda o link do culto, né? Porque viu no status do meu celular. Então eu lembrei disso. Às vezes a gente está aqui e esquece de compartilhar este momento abençoador na vida de outras pessoas. Eu vou fazer isso também agora. Vou compartilhar no status do meu WhatsApp e vou compartilhar para esse irmão que me pediu aqui, em nome de Jesus. Entre no Facebook da igreja ali e compartilhe. Faça assim um trabalho missionário em compartilhar com alguém essa palavra. E você que nos acompanha através da transmissão também, faça o mesmo. Não fique só para você, compartilhe com alguém que nessa semana de chuva e nesses dias chuvosos, quem sabe está por casa e vai ouvir uma palavra abençoada essa noite. Amém? Todos acharam? Agora voltando para o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2. Você que não achou pode nos acompanhar através do telão. Deixa os irmãos compartilhar aí primeiro, para depois nós fazer a leitura. Amém? Botei vocês na prova. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que Deus... Deixa eu voltar aqui então, também aqui para a leitura. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, capítulo 2 de Hebreus, carta aos Hebreus, verso 1 diz assim. Deixa eu ver se está igual a tradução, está. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos também depois confirmada pelos que ouviram, dando a Deus testemunho juntamente com Ele, todos os sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse rico momento, Pai, de poder assim ter a Tua palavra em nossas mãos, poder assim vislumbrar, Senhor Deus, e ver a Tua palavra, Senhor Deus, saltar aos nossos olhos, e poder assim, Deus, meditar nela nesse momento, Pai, neste momento de culto, a qual aqui estamos, Senhor Deus, já reunidos há um tempo, e queremos te pedir mais uma vez, Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja sobre nós essa noite, e o Teu Espírito Santo
nos conduza, Senhor Deus, a toda a verdade, abra o nosso entendimento, torne-nos cativos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, para que a nossa atenção esteja fixada em tudo aquilo que o Teu Espírito Santo irá direcionar essa noite, Pai. Nós viemos te pedir, Senhor Deus, e pedimos também, eu peço, Senhor Deus, junto com a Tua igreja, que o Senhor use a minha vida segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai, essa noite, mais uma vez, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém, meus irmãos? Irmãos, o tema proposto para essa noite é: apeguemo-nos com firmeza. Apeguemo-nos com firmeza, com base nesse texto a qual foi lido essa noite, irmãos. Eu quero examinar juntamente com os irmãos esse livro, especificadamente essa parte agora, esse trecho ao qual a gente leu, que chama a atenção a importância de nos apegarmos com firmeza na mensagem que nós temos ouvido, em tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos direcionado, e tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado para nós. Que nós venhamos se apegar com firmeza, para não negligenciar tamanha importância da salvação, que é a carta que começa o primeiro versículo falando sobre isso. Então eu quero essa noite aqui analisar com os irmãos, e peço até que os irmãos que trouxeram a Bíblia escrita permaneçam em suas mãos, e se possível for, quem sabe tiver uma caneta. Hoje o Pablo não está, né? Faltou nosso baterista para fazer barulho. Ele foi passear para Criciúma e talvez esteja andando de barquinho lá, porque não me respondeu. Depois mais tarde eu vou dar um jeito de resgatar o meu soldado. Mas enfim, irmãos, o Pablo sempre está com a Bíblia dele, com duas canetas na Bíblia dele, eu lembrei agora dele. Então você faça o mesmo, se possível for, anote o que Deus vai falar contigo nessa noite. Anote o que Deus vai falar através da sua palavra para as nossas vidas hoje. Eu quero analisar então, irmãos, e compreender então essa carta aos Hebreus. Ela traz um tema central: a supremacia de Cristo. É o tema central dessa carta. Não temos aqui o escritor dessa carta. Alguns dizem até que foi Paulo, mas a verdade é que a Bíblia não fala, e quando ela não fala, a gente se cala. Então nós não temos diretamente a clareza de quem é. Há uma especulação que foi Paulo, há uma especulação que foi um ou outro, mas a verdade é que lá no capítulo 11 vai falar sobre a pessoa se tratar ela mesma, dizendo que eu, um homem, um discípulo, um tal, alguma coisa assim. Então traz uma clareza que foi um homem principalmente, a princípio, mas não sabemos quem foi esse que escreveu. Mas a verdade é que o escritor aqui, irmãos, ele mostra a superioridade de Jesus. E ele fala aqui nesse tema central, a supremacia de Cristo, sobre que Jesus é superior a todos, aos anjos, a Moisés, Arão e até aos sacerdotes. E por que ele traz então essa clareza de falar que Jesus é superior? Ou seja, ele mostra aqui para aquele povo daquele tempo, irmãos, que tudo o que a lei falou, tudo aquilo que a lei disse, ou seja, a lei, o Antigo Testamento, tudo que eles viveram, tudo que eles presenciaram e tudo que foi deixado para eles era apenas sombra, que apontavam para uma realidade que haveria de vir. Essa realidade, irmãos, a qual o judaísmo, ele começa no judaísmo e se cumpre conosco hoje, no cristianismo. Começa lá atrás e se cumpre hoje, e se cumpre em Cristo. Ou seja, a lei era apenas a sombra. O Novo Testamento que nós temos nas mãos hoje é a realidade da supremacia daquele que haveria de vir, aquele que veio, ao qual hoje estamos cultuando, a qual é aquele que derramou sangue por mim e por você, que hoje nós vamos estar aqui fazendo isso em memória dele, participando desse culto de ceia. O que o escritor aqui está chamando então a atenção deste povo agora, aquele povo que havia se convertido a Cristo, e sofrendo agora perseguições, irmãos, sofrendo agora o jugo, sofrendo agora tudo aquilo que no início lá sofriam, estavam retornando ao judaísmo. Talvez estavam retornando por medo, por insegurança, por falta de firmeza. Eles estavam retrocedendo. Estavam retrocedendo e voltando ao judaísmo, voltando à lei. Então aqui, essa carta chama atenção para que eles viessem perseverar em Cristo, que é superior a tudo, ou a todos, ao que eles haviam aprendido e ao que eles haviam sido ensinados. Então o que o escritor aqui da carta fala: olha,
eu quero mostrar para vocês que vocês devem perseverar em Cristo, que é superior a tudo e a todos. E também alertar vocês ao perigo de negligenciar tamanha salvação. E eu quero aqui então, irmãos, entrar nesse texto essa noite, a qual foi proposto para nós, e analisar algumas coisas, e quem sabe, irmãos, glória a Deus, se a gente conseguir passar nos 4 versos, mas talvez não dê tempo, e a gente vai, quem sabe, ficar somente pelo primeiro, mas no próximo domingo eu quero continuar a ministrar sobre esse capítulo 2 de Hebreus, que é muito importante, irmão. Se eu pudesse, eu fazer uma série só sobre a carta aos Hebreus. Quem sabe mais para frente o Senhor vai dar graça para nós. Mas então eu quero aqui, irmãos, ler mais uma vez juntos agora o verso, eu esqueço que tem uma tela na minha frente, olho para trás, né? O verso então primeiro, e aqui, irmãos, tirar algumas palavras ou aplicar em nossas vidas. E eu quero ler junto com os irmãos. Como é que nós fizemos isso? Quem sabe eu conto até 3 e a gente começa a ler junto. Amém? Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Por esta razão importa com firmeza verdades ouvidas. Amém. Glória a Deus. Eu não podia ler com vocês porque eu estava atrapalhando em vez de ajudar. Importa, eu quero que você olhe para esse verso e preste atenção em algumas letras que saltam aos nossos olhos. Importa que apeguemos com firmeza as verdades para que jamais nos desviemos. Algumas palavras aqui, irmãos, vão saltar aos nossos olhos. Ele fala que por esta razão, por tudo aquilo que ele falou aqui no capítulo 1, da supremacia de Cristo, de Senhor Jesus Cristo ser maior que os anjos, do Senhor Jesus Cristo ser maior que os sacerdotes, do Senhor Jesus Cristo ser maior que tudo aquilo que o povo judeu conheceu, ou olhava para aquilo tudo, o sacrifício que era feito, tudo aquilo apontava para Cristo. E agora ele fala assim, por esta razão, importa. E aqui eu começo, irmãos, olhando para essas palavras, ou para esse verso 1, e fazendo uma pergunta para nós. O que é importante para você? O que é importante para você essa noite? Tem algo de importante para você? Estou falando aqui na nossa realidade. Tem algo que te importa e muito. O que é importante para nós nesse momento? Hoje, irmãos, nós vimos realidades e coisas que são importantes, muito importantes para muitas pessoas, indo por água abaixo. Enquanto eu preparava essa tarde esse sermão, o Senhor falava comigo que muitas pessoas hoje, aqui no nosso estado, irmãos, viram literalmente as coisas mais importantes da sua vida, que elas consideravam mais importante, indo por água abaixo. Sua casa, suas roupas, seu carro, literalmente correndo água abaixo. Não, irmãos, que uma casa própria não seja importante, algo importante. Eu quero ter a minha. É importante isso. Mas não é a coisa mais importante que deve ser para nós como cristão. É legal, é bom, é maravilhoso ter o que é nosso e aquilo que o Senhor nos deu, melhor assim dizendo, porque é nosso emprestado. Ter a nossa casa própria. Então hoje, irmãos, devido às chuvas, quem sabe quantos perderam a sua casa, os seus móveis, os seus bens, que fizeram ou viram aquela luta de 40 anos, quem sabe, meus irmãos, já imaginou 40 anos lutando, buscando, trabalhando, economizando para construir sua casa, e de repente a água vem e leva. Vai por água abaixo aquilo que as pessoas achavam e continha quanto tão importante era. E agora o que eu pergunto para os irmãos, será que se essas pessoas tivessem o poder de se agarrar na sua casa e segurar ela, não segurariam? Se pudesse fazer como o nosso irmão Fernando Gutierrez, que eu me lembro da história que ele falou que deu um vento muito forte lá em Laguna, e uma vez ele teve que amarrar o telhado da casa, passou uma corda por cima do telhado e amarrou na janela.
Será que as pessoas essa noite, assim, esses dias que passaram agora, irmãos, essa semana, não pensaram em amarrar sua casa num poste? Amarrar o seu bem, vou amarrar meu carro pelo eixo num poste. Ao menos se ele ficar aqui, ele fica só flutuando. E não vai embora. Quantas pessoas essa noite, irmãos, ou esses dias agora, como eu falei, não queriam fortemente se agarrar, com toda a firmeza, se agarrar com todas as suas forças, e segurar aquilo que elas acham de extrema importância para elas. E é isso que o Espírito Santo de Deus está aplicando para nós nessa noite, na nossa vida. O quão importante é Cristo para mim e para você. O quão importante é a salvação para mim e para você. Deveria ser assim importante, é isso que o escritor está falando, irmãos. A ponto de nós se agarrar firmemente. Olha que fala, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Se apegar, irmãos, com firmeza, para não deixar isso ir por água abaixo, para não se afastar de Cristo. Cristo sempre está no mesmo lugar, mas geralmente a gente se afasta aos poucos, e quanto mais longe vamos ficando de Cristo, pior as coisas vão ficando, mais a insegurança vai tomando conta do nosso coração, mais a dependência ou carência por outras pessoas aparece em nosso coração. A gente fala, se o fulano for tirado de mim, acabou a minha vida. É como eu falei hoje aqui no início, irmãos. Aí o Pablo lá foi para Criciúma, também esse alagamento, não sei como é que está, como é que não está, e será que é, e será que não é? Ó, irmãos, é o seguinte, eu vou cancelar o culto aí e vou atrás do Pablo. Se eu estivesse mais longe de Cristo, irmãos, essa seria a minha reação. Ó, irmãos, cancelado o culto de hoje, porque eu vou atrás do Pablo. Irmãos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei no Jesus a qual eu sirvo, que todas as coisas são para a glória dele. O filho que ele me deu, os filhos que ele me deu, foi ele que deu, é dele. Mas aí o nosso coração é contaminado por essa insegurança, de não entender a supremacia de Cristo, o quão Cristo é bom. E aqui o que o escritor está falando, garrem com todas as suas forças. Imagine, irmãos, nós trazendo para os dias de hoje, o nosso cotidiano, que nós passamos às vezes 5 anos, às vezes até mais, fazendo uma faculdade ou um curso, para desenvolver uma carreira, que vai durar 40 anos, no máximo 40 anos. A importância que nós se focamos nesse conhecimento, e eu quero trazer aqui um contraponto de quanto nós se focamos na palavra do Senhor. E quanto nós se focamos em participar de um culto como hoje, quantos nós se apegamos em aprender mais do Senhor. Se eu convidasse você hoje para sentar e falar, vamos ficar 5 anos aprendendo sobre o reino dos céus, você ia falar, não, muito longo, pastor, que isso, que loucura, 5 anos, não, eu preciso conquistar minhas coisas, eu preciso conquistar o que é importante para mim nesse momento. E como eu falei, irmãos, eu não quero aqui que você pare de trabalhar, não quero que você pare de fazer a faculdade, eu quero que você continue fazendo tudo isso, porque isso é importante. Mas eu quero falar hoje aqui sobre negligenciar a importância do Evangelho na nossa vida. Que deve haver um balanço na nossa vida cristã. As coisas devem ser balanceadas. Não podemos pesar muito para as coisas desse mundo, porque são passageiras. E quando vir a chuva, quando vir o vento, vai levar. Vai levar, irmãos. Nós podemos até amarrar, nós podemos tentar segurar nas nossas mãos, mas se Deus quiser, ninguém impedirá. Vai levar. Então, irmãos, o que chama a atenção para nós, como eu falei, se a gente faz uma faculdade, a gente se capacita para isso, para quem sabe uma carreira lá na frente desenvolvida, isso é legítimo, é bom. Mas o que nos chama a atenção aqui é irônico, irmãos, é que estamos focados nas coisas que vão durar 30, 40 anos, mas estamos poucos focados nas coisas que são muito importantes para a eternidade. A gente se foca num pedacinho de corda desse tamanho, luta por essa cordinha, pelo tempo nosso de vida nessa terra, e esquece daquela corda infinita, daquela linha do tempo infinita, que é a eternidade.
Então essa eternidade, irmãos, é viver em Cristo, é fazer parte da sua obra. E aqui eu pergunto mais uma coisa: ser salvo importa para você? Ser salvo importa para nós? O sangue que Ele derramou por mim e por você importa? Ou será que nós estamos, eu não falo só nós como igreja, mas aqueles que nos vê essa noite, será que estamos como aqueles soldados que estavam aos pés da cruz? Tão próximo de Jesus, mas pisando aquele sangue precioso, sem saber da preciosidade que é o sangue do Senhor Jesus? Eles estavam ali aos pés da cruz, disputando as vestes de Jesus. Não, eu fico com essa parte, tu fica com essa parte. Não, vamos disputar essa veste aqui. E o sangue sendo derramado, o sangue precioso de Jesus à frente deles, próximo a eles, mas eles sem dar valor algum, irmãos, pisoteando o sangue. Será que temos dado importância para esse sangue precioso? Ou será que estamos próximos, sem se apegar com firmeza? Eu quero aqui mostrar uma ilustração para os irmãos que eu passei para a Karina projetar para nós uma foto aí. Uma não, várias, mas só para vocês entenderem qual é o sentido de se apegar com firmeza. Pode, qualquer uma. Olha só, irmão. O que vocês veem aí? Para quem está nos vendo através da transmissão, eu vou ilustrar. Isso é um homem agarrado, eu não sei se é na proa, talvez, quem entende de barco aí. A ponta do barco é a proa? É? Vamos chutar isso. É o bico do barco. Pronto. Todo mundo entendeu. O barco dele afundou. Volta lá naquela. O barco dele afundou e ele ficou 24 horas nessa posição. Pendurado. Isso é a história verídica, irmãos. Enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor trazia isso ao meu coração. Imagina um náufrago. O que ele não faz para se manter ali, seguro, firme, 24 horas segurando na proa de um barco que, claro, depende da vida e da morte ali, mas ele poderia soltar a qualquer momento. Agora nós como cristãos, será que conseguimos e damos essa tão importância de se manter seguros em Cristo? Se manter firmes, como na palavra diz. Por essa razão importa que nos apeguemos com firmeza. Imagina a firmeza que esse cara não dava. Doía os braços? Doía. Como que não? Deu vontade de fazer xixi, quem sabe fetando a calça. Mas ficou lá. Permaneceu com firmeza, se segurando. Passa o outro. 10 dias, irmãos. 10 dias dentro de uma caixa de isopor. A deriva no mar. Mas ele disse que da caixa ele não saía. Ele ficava ali. Venha sol, venha chuva. Ele estava firme, agarrado naquelas beiradas daquela caixa e não soltava. Firmeza. Próximo. Esse aqui é do mesmo aquele que estava lá e quando o navio chega para resgatar ele. Pode passar o próximo. Olha esse. 30 horas. Dá um dia, 2 dias. 24 tem um dia e uma noite. Um dia e pouco. Agarrado num galão. Aqueles galão de 20 litros que tem óleo. Agarrado. Dizia que não largava esse galão por nada. A mão dava cãibra, o braço doía, mas ele não largava. Porque para ele aquilo aí representava a salvação dele. E o que eu quero dizer com isso essa noite, irmãos? Aplicar para nós essa noite. Que todos esses homens aqui, irmãos, e nós podemos procurar vários naufrágios de todos eles estavam firmes, agarrados naquilo que representava a salvação da vida deles. E essa deve ser a nossa reação com Cristo, irmãos, se agarrar em Cristo de uma forma, irmãos, que doa o braço, que dê cãibra na perna, que formiga as mãos, mas nós não larguemos de Cristo, porque Ele é a nossa salvação. É isso que importa, irmãos, é isso que o escritor aqui está nos falando essa noite, é isso que a palavra de Deus está nos direcionando essa noite. Ou seja, viver ou morrer por esta verdade, o evangelho que nos foi revelado. As verdades ouvidas, então, fala mais aqui à frente. No verso 1 ainda, por essa razão importa que nos apeguemos com firmeza. Ao quê? A essas verdades ouvidas. Verdade essa do evangelho da graça. Que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador.
Nós vamos entrar agora nesse mês, já entramos, né? Já estamos no mês de outubro, agora mas já estamos. E a gente comemora dia 31 agora, como eu falei aqui, quarta-feira, a Reforma Protestante. Irmãos, sangue, lágrimas, perseguições. Por causa de hoje nós ter a oportunidade de estar aqui cultuando o nome do Senhor Jesus, para nós trazer uma clareza para nós sobre o Evangelho. Homens deram sua vida, homens lutaram, homens foram perseguidos, jurados de morte. E disseram, não vale a pena para mim, ou não é bom para mim ir contra a minha consciência, daquilo que eu entendo da palavra do Senhor. Então esse mês agora, irmãos, e essa semana, quarta-feira, a gente vai começar essa série de ministrações sobre os 5 solas. E eu peço para que você venha nas quarta-feira, para que você seja edificado, e tenha mais segurança, e se apegue mais ainda nesse Cristo. E um dos pontos da Reforma Protestante é esse, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Mais nada, mais ninguém pode intermediar por nós. Não tem João, não tem Maria, não tem Antônio, ninguém, nem eu, Paulo, nem ninguém, nem outro Paulo. Nem que bote unção na frente, não pode nenhum deles ser o nosso Salvador, ou intermediador entre nós e Deus. Há só um que cabe ser nosso intermediador, Jesus Cristo. E é nesse que nós devemos se firmar, é nesse que nós devemos se agarrar, com as nossas forças. Então um dos pontos é solos Cristos, ou somente Cristo. Outro ponto que a Bíblia, irmãos, essas verdades a qual nós devemos se agarrar, é que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Sola a Escritura, somente a Escritura, mas nada, nenhum livro, nada que possa vir, que muitas falsas religiões hoje a gente considera até seitas, que diz, não, é a Bíblia sim, mas tem a profecia da White, não vou falar o nome dela, mas todo mundo já sabe. Se não ler o livro da White, tu nem crente é. Como, irmãos? É Jesus que me salvou. Era como eu falasse, se vocês não gostarem de mim, o pastor Paulo, vocês não são crente. Ou seja, outra verdade, irmãos, então, salvos pela graça, nada fazemos para trazer salvação até nós, é somente pela graça, só a graça, somente pela fé em Cristo, só a fé, somente a Deus a glória, só-lhe Deus glória, somente a Deus, não há nada para nós, irmãos, toda a glória é dada a Ele. Mas, irmãos, o que acontece? A palavra diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Eles largam de Cristo. Logo, sabendo que a salvação nossa e que nós devemos estar firmados em Cristo Jesus, logo se afasta. Fala, beleza, Jesus, já estou salvo, eu vou fazer minhas coisas. Fica aí, depois nós conversamos. A hora que eu precisar de ti, eu te chamo. Se você está passando por isso, espero que não passe mais. Ele precisa estar contigo todo momento. Você precisa estar com Ele, porque Ele sempre está conosco. Irmãos, muitos serão arrastados por todo o vento de doutrina, por falta de conhecimento. Um irmão mandou um vídeo essa semana para mim, de um policial conversando com um senhor. E esse senhor com a Bíblia na mão, irmãos, porque a heresia não vem de outro livro. A heresia é extraída da palavra de Deus, só que tirada do contexto, inventada uma situação para iludir. E a palavra diz que o inimigo, se possível for, enganaria até os próprios salvos, os eleitos de Deus, os santos do Senhor, ele enganaria. E esse homem então segura a sua Bíblia na mão e fala assim para esse policial: olha, o Jesus que vocês servem nem Jesus é, porque o Jesus no aramaico, no hebraico, que faz uma luta lá tremenda com o cara, né? Faz um pá, pá, pá. Não é o Jesus verdadeiro. Vocês estão adorando é Satanás, porque o nome dele nem é esse, o nome dele é Xuxa lá, mamá, meu Deus do céu. Pensa um nome que nem consegui decorar. E aí esse policial: não, tu não entende de teologia? Tu falou para mim que entendia. E o policial: não, eu fiz 5 anos de teologia, eu não sei o que, não, mas o senhor pode falar. Aí vai ver nos comentários, irmãos, sabe o que acontece? Tem crente lá dizendo assim: não, em meia verdade ele está certo, em outra verdade ele não está, porque não... Irmãos, ou nós cremos por inteiro que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, não
tem meia verdade. Mas é assim, irmãos, eles vêm com a palavra. E ele tem a capacidade de dizer, não, Jesus é do diabo. Não, esse Jesus, vocês é errado, porque o nome está errado. Então não é o nome Jesus, é outro nome. Então Paulo, quando chega a pregar em Éfeso, salvo engano, irmãos, posso estar enganado, e ele olha lá vários deuses pagãos, e dentro de um daqueles altares tem um que não tem nenhum Deus, está escrito lá, o Deus desconhecido. E o povo pergunta para ele, tá, e tu serve a qual? Ele fala, eu sirvo esse aqui, ó, esse desconhecido aqui, ó. Mas esse desconhecido é o que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Você fala, então se fosse no dia de hoje, fala assim, não, Paulo, está totalmente errado. Porque é o Shura, Mashia, Yavé, Yahu, Yahá, Ha. Agora sim tu falou certo. Irmãos, nós temos que se cuidar. Temos que analisar a palavra e conhecer essa verdade. Verdades ouvidas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Se apegar com firmeza. Aí vejo outro vídeo, irmãos, essa semana. E aí mesmo, irmãos, aquilo chegou a me dar um... Eu não tenho úlcera, mas chegou a me dar um enjoo. Os caras num podcast, sentado, conversando. Falei, sabe que Jesus matava as crianças, né? Eu falei, não, esse cara não falou isso, né? Voltei. Não, Jesus matava as crianças. Porque diz que quando ele era pequeno, não escreveram na Bíblia isso aí, mas quando ele era pequeno, as crianças pegavam os brinquedos dele e falavam assim, morreu. Criança, porque ele era poderoso, ele matava as crianças. Eu falei, não, essa gente está de brincadeira, né? Não, é porque o livro do Macabeu, do não sei do que, do Tobias, do mais não sei o que, os apócrifos, os não sei o que, a história do não sei quem, de um cara que viveu no tempo de Jesus, diz que aconteceu isso, que muitas crianças Jesus matou, porque pegava os brinquedos dele, ele, morreu, amiguinho morto, pegava a bolinha de gude, Jesus fala, pegou minha bolinha de gude, vai morrer, morre. Já pensou, irmãos? A que ponto nós estamos chegando e muita gente lá olhando e comentando e falando, olha, eu não sei, mas quem sabe? Dúvidas, irmão, o inimigo não precisa, ele não precisa que você acredite, ele só precisa de uma coisa, ele só precisa de um benefício, o benefício da dúvida, é colocar dúvida em nosso coração. Já pensou? E aí quanto mais nós se afastamos e não nos apegamos com firmeza a esse Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, a dúvida vem. E aí os caras olham e falam assim, não, pois é, né, não está, por que será que não está escrito? Porque não aconteceu, irmãos. Ou nós cremos na literalidade, em tudo que está escrito aqui, e nada mais, porque a palavra diz, se um anjo ainda que vier e acrescentar e pregar outro evangelho, considere maldito. Paulo diz isso. Irmãos, eu não sei que loucura estamos vivendo hoje. Aí encontra outro cara que se diz que foi pastor há muito tempo, quem sabe você já viu ele, por favor não veja, se você viu uma vez, deleta esse cara da tua vida. Caio Fábio é o nome do cara, é um louco, é um demente. Esse dia ele teve a capacidade de falar, irmãos, num podcast, não, porque assim, os sacerdotes do Antigo Testamento fumavam maconha, não, porque é tudo maconheiro, fumava, por isso que hoje a maconha tem que ser liberada, porque era normal, eu não sei que tipo de maconha que eles estão fumando hoje. Deve ser forte o negócio, que nem no meu tempo acho que existia uma maconha tão forte assim, para os caras entrar numa loucura dessa, irmãos. Ou seja, irmãos, uma frase que eu trago para mim é que se a palavra não fala, toda a boca se cala. Salve isso para você, se a palavra não fala, toda a boca se cala. Mas eu acho, cala a boca, não, nem fale, se você for falar isso, se for sair de ti alguma coisa que fala, mas eu, não, mas a palavra não diz isso, vou ficar quieto que é melhor. Às vezes é melhor a gente se calar, do que falar que os caras fumavam maconha. Ai, irmãos, então eu digo, irmãos, nós temos que se cuidar, as fontes nós estamos bebendo. O diabo, irmãos, não tentou Jesus no deserto com chocolate. Ele não chegou no deserto e falou, tu és o filho de Deus? Bem, trouxe aqui um sonho de valsa. Não. Ele falou, bem, agora eu tenho aqui uma pizza, que eu gosto. Uma pizza de calabresa. E tu não sabe mais, Jesus, essa borda é recheada. Jesus, que tentação. Não, irmãos, Satanás veio e tentou Jesus com a palavra.
Ele não veio de brincadeira, ele veio e tentou com a palavra. E hoje, como eu falei, eles vêm com a Bíblia na mão, irmãos, e vão tentar distorcer. E nós precisamos nos apegar com firmeza a esta verdade, que é a verdade do Evangelho. A esta verdade, irmãos, e essa verdade não é uma meia verdade. Não pode ser também. Se essa noite você está aqui, ou se alguém está nos vendo, e fica... tudo bem, dá para nós coincidir, né, pastor? Porque assim, tem a criação, lá em Gênesis, mas teve o Big Bang. Se nós juntar a criação com o Big Bang, fechou. É isso mesmo, a teoria da evolução, é isso? Os mais jovens que estão estudando agora devem lembrar. Juntar a teoria da evolução com o criacionismo da Bíblia. Top! Agora sim, achamos uma solução para todos os nossos problemas. Não dá para nós crer em meia verdade, ou ela é toda verdade, ou ela não é. E uma hora ou outra nós vamos perecer por não crer na totalidade dela. Uma hora ou outra vai chegar um cara e vai falar assim, não, mas ó, aqui está escrito isso. Já não foram no teu portão, já foram no meu. Ó, aqui os bichinhos vão viver junto, por isso que o céu é aqui na terra, ó. Aqui estão os animais, junto com o homem. Né? Vamos ler o contexto? Outro dia eu passo aí na tua casa, tchau. Já não chegaram no teu portão assim? Sabe quem é? Os testemunhos, né? Que de testemunho não tem nada. Mas é assim, irmãos, é com a palavra na mão. É tentado com aquilo que nós falamos, não, agora estava até com a Bíblia. Veio com a Bíblia e tudo, até orou. Ou seja, irmãos, a palavra, ela é toda a verdade de Deus, nós devemos se apegar. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. Nela está a morte e a vida, então nós devemos segurar firme nela. Ou seja, nós precisamos gastar tempo, irmãos, na leitura da palavra. No estudo, um estudo mais aprofundado, se apegar mais firme nela. Ou seja, irmãos, pegar-se mais firme a palavra de Deus, significa conhecimento, fé e obediência. A tudo aquilo que nos é revelado. Mas isso tudo, irmãos, exige o quê? Dedicação. Exige uma dedicação. Exige uma parte nossa que é nos dedicar. Quarta-feira passada esteve aqui o pastor Tiago Guimarães, ministrou aqui uma palavra abençoada, e ele disse algo bem interessante. Que a salvação é monergista. É Deus salvando o homem. Nunca o homem tentando chegar até o céu. É Deus descendo aqui na terra e resgatando nós. Mas a santificação, que é o processo que nós passamos agora até a glorificação, até o dia da nossa morte, irmãos, é sinergista. É sinergista quer dizer, você participa. É participante, nós somos coparticipantes dessa santificação. Ou seja, se você não jejuar, se você não se abdicar de certas situações, de certas coisas que você não deve fazer, como você vai passar por esse processo de santificação e de santidade? Ou seja, irmãos, exige uma dedicação. Aí muitos falam para mim como pastor, eu leio, até leio. Quem sabe você pensa assim também, mas eu não entendo. E o que nós precisamos entender essa noite, irmãos, que a palavra não pode ser lida igual qualquer livro. Você pega um livro lá, tu pega o livro e vai ler e deu, vamos ver o que está escrito nessa história. Não pode ser assim, irmãos. A palavra de Deus precisa, antes de você ler, você precisa estar orando, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Antes de ler, pedir para que Ele venha tirar as dúvidas do teu coração, venha tirar a preguiça do nosso couro, que é verdadeiramente, irmãos, há uma preguiça em nós. A tendência da nossa carne já fala assim, não entendi isso aqui, amanhã eu leio. Hoje não. Nem vou me esforçar em fazer meu cérebro compreender isso. Eu não compreendo, irmãos. O que é as matérias mais difíceis lá, Alisson? Física? Talvez. Para mim, física é aqui, ó. Educação física. Não sei. É difícil. Mas vocês não aprendem? Aprende porque se esforça, irmãos. Se debruça em cima dos livros. Assiste uma aulinha no YouTube. Vai buscar, vai aprender. Vai pegar a calculadora e ó, vai aprender. É dedicação. Então a palavra de Deus, irmãos, para entender ela, precisa primeiro da iluminação do Espírito Santo. Para que Ele venha tirar a nossa dúvida, pedir para Ele em oração, Senhor, tira de mim essa dúvida, Espírito Santo, conduz o meu coração a entender. Tira essa preguiça. Peça que ela penetre o mais profundo do teu ser. É necessário, irmãos, analisar como nós estamos analisando essa noite. Nós estamos simplesmente no versículo.
E olha só, irmãos, se nós se aprofundar nesse versículo, e nós falar assim, semana que vem, quarta-feira, nós vamos ler esse versículo de novo, e vamos estudar esse versículo, nós vamos mais fundo. Nós vamos além. Que a palavra de Deus, irmãos, é como um terreno. Os irmãos aqui que moram no Treviso conhecem bem. É muito difícil tu sair aqui na rua e ver carvão. Uma pedra de carvão, vou vender para Tractebel. Pegar uma pá aqui, vou botar no carrinho e vou vender. Não, precisa ir fundo. Exige uma sondagem. Os caras vão sondando, não, aqui é rocha. Aqui é rocha, aqui é rocha. Opa, carvão, é ruim. Carvão do bom. Então, por onde que nós vamos? Vamos por baixo, vamos caminhando e chegar nesse carvão bom. A palavra de Deus exige isso, irmãos, dedicação. As verdades do Senhor estão aqui, precisa que nós se dediquemos e vamos mais profundo, cavamos mais. E cada vez que nós vamos cavando mais, nós vamos achando tesouros, pepitas de ouro. E aí você vai chegar num ponto que você vai chorar. Eu falo por mim, irmãos, que às vezes eu estou preparando a ministração, é para a igreja, é para vocês e para mim também. O Senhor Deus está falando comigo naquele momento e eu começo a chorar. Porque eu falo, Senhor, se não fosse Tu me dar essa graça e ver isso aqui, como que eu viria? Mas porque eu peço iluminação para o Espírito Santo, Senhor, me direciona, eu quero cavar mais fundo, eu quero levar um conteúdo bom para a Tua igreja, para que eles venham aprender e assim eu também aprenda. Aos irmãos aí que gostam de fazer academia. Opa, desculpa, esqueci que o microfone está aqui hoje. É como ir à academia, irmãos. Vamos para a academia? Você é um dia um malhadão, mas já que não deixa, já pedi para ela falou, não está autorizado. Eu falei, tá bom então. Daqui a pouco autoriza, um pouco eu fico mais velhinha, ela fala, tá na hora de ir, tá raquítico já, tá ficando com dor na coluna. Esticar. Os irmãos que fazem academia sabem, irmãos, que para gerar músculo, precisa gerar o quê? Estresse no músculo. Se não estressar o músculo, o exercício é isso, irmãos, é estressar o músculo. Se eu fizer 2 vezes aqui e ir para casa, não vai dar nada. Agora se eu fadigar o músculo, se eu começar a fadigar, e tá doendo, e tá ficando difícil, aí tá mais cansativo, e daqui a pouco tu vai estar, meu irmão, né? Pá, forte, vai ficar musculoso. Então para o músculo crescer, irmãos, é necessário, irmãos, suar a camisa, literalmente. É necessário suar a camisa para perder essa barriguinha de pizza. Deixa eu tapar. É necessário suar a camisa, irmãos, e nós assim também precisamos focar na palavra de Deus. Suar aqui, falar literalmente a palavra, irmãos, fazer nosso cérebro suar. Você já fez teu cérebro suar? Sabe aquela coisa que tu não entende? Que daí tu fala, não, tu vai entender. Pera aí, bota para funcionar, cérebro. Tô falando das coisas naturais desse mundo. E por que nós se focamos, o que eu falei, 5 anos, quem sabe numa faculdade, e se focamos e aprendemos, não, agora eu sou top dos top do profissional. É como se o Pablo para mim dizia, pai, eu quero ser cientista. Eu falei, meu filho, boa coisa, cientista, top demais. Tem que estudar uns 7 a 10 anos. Quem sabe tu publicar uma coisa quando tu tiver lá uns 30 para 40 anos, né, um trabalho bom assim tal, para te ser reconhecido como um cientista. Não, vai ser trabalhar com os cientistas, mas não um cientista de renome. Aí ele saiu, brincou um pouquinho, voltou e falou assim, estudar 10 anos? Falei, estudar 10 anos. Eu acho que não vou querer ser mais cientista não. Vou querer ser outra coisa. Podia ser, irmãos? Pode ser. Mas precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa exercer os músculos. Se o cérebro tem músculo, tomara que eu não esteja falando besteira essa noite, mas precisa exercitar ele, precisa se mover. É isso, irmãos, as verdades ditas na palavra de Deus precisa ser mais profunda. Nós precisamos buscar com mais força e garra, firmeza. Focar e pedir, Deus, me dá a iluminação disso aqui. E se você leu hoje 3 vezes o mesmo versículo e não entendeu, amanhã tu pega e lê de novo. Fala, não, Deus, eu quero entender isso. Fazer o seu cérebro suar literalmente. Para que essa palavra entre mais profunda na nossa mente e desça para o coração. Que não fique só nos ouvidos, né, irmãos? Que ela gere em nós. A gente fala coração no sentido de órgão, porque... Sabe por que a gente fala muito do coração?
Porque eu te amo de coração. Porque a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração. O que é o coração para ti? Se um rim parar, o que tu faz? Fica só com um, funcionou legal. E se o coração parar? Vida ou morte, irmãos? É sentimento. Quando fala que a palavra tem que estar no nosso coração, é questão de vida ou morte. É aqui, está comigo, está ali dentro, no mais profundo do meu coração. Diz assim o salmista, Davi diz no Salmo 119, salvo engano, isso ele fala assim: guardei a tua palavra no fundo do meu coração. Onde é que você guarda as coisas mais importantes da tua vida? A escritura da terra está onde, Odair? Está guardado numa gavetinha bem cuidada, né? Nem as baratas passam perto, te garanto. Né? É assim. O recibo do teu carro está onde? Pode até ter perdido, não lembrar mais onde é que está, mas tu vai cavocar e tu vai nos lugares mais seguros que tu poderia esconder. Eu me lembro quando eu era criança, eu ganhava um bombom, um chocolate, uma coisa assim, eu ia lá e escondia. Escondia tão bem que nem eu achava mais. Achava só no outro Natal. Estava mole o chocolate já. De tão bem escondido que eu tinha escondido. Assim a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração, escondida, guardada, no mais profundo. Para quando vinha a dificuldade, irmãos, quando vinha as coisas, as lutas, você fala assim: não, eu guardei, está aqui, ó. É aqui que eu me seguro, é aqui que eu me firmo. E olha só, meus irmãos, por que nós precisamos se focar na palavra de Deus? Nós achamos legal, quem não acha, né, irmãos? Nós passar 1 hora, 2 horas, sei lá, vendo, quem sabe, uma palestra de autoajuda, ou quem sabe uma palestra de como ficar rico, ou quem sabe um show de comédia, um cursinho a qual eu preciso fazer, preciso me capacitar. Falar, eu vou ficar 2 horas aqui vendo, ou vou maratonar uma série, como foi falado domingo passado aqui, da Netflix. Não importa quantas horas vai dar. Mas às vezes, irmão, uma ministração de 1 hora te cansa. Já viu? Não, o pastor Paulo prega muito, é 1 hora, tá louco, 40 minutos, ele não para mais de falar, esse homem. Não só eu, né, irmãos, como tantos outros. Cansa, irmãos, por quê? Porque a nossa carne não quer as coisas de Deus. Qualquer outra coisa é legal. Mas quando se trata da palavra de Deus, irmãos, há uma luta dentro de nós e há uma preguiça espiritual. E eu digo, irmãos, essa semana, um dia de noite, eu vi algo que eu fiquei assim, um pastor pedindo perdão para a igreja. Pegou o microfone, irmãos, desculpa que o rapaz estava pregando aqui, passou um pouquinho do tempo, né? Era estipulado 25 minutos e ele passou um pouquinho, daí, assim, eu peço... Aí o irmão pregou uma palavra, irmãos, que assim que... Aí eu falei, o cara está pedindo desculpa porque o cara... Como isso, irmãos? Como isso? E eu digo, irmãos, nós precisamos se focar na exposição da palavra de Deus, nós precisamos se focar na palavra de Deus, se firmar nela. Porque, irmãos, virão dias difíceis. E precisamos estar firmados nessa palavra. É uma obrigação nossa, irmãos. Quando eu digo obrigação, sabe o que é? Quando alguém te dá algo, o que você fala? Quando alguém te dá algo, você fala obrigado, não fala? Por que você fala isso? Porque é uma obrigação. Se torna obrigado dentro de você ser grato. É uma obrigação você... Obrigado. Não vem de educação só, irmãos. Isso vem do teu fundo do teu coração, do mais profundo do teu sentimento. Tu olha aquela pessoa que te fez algo bom, tu fala... Obrigado. Eu passei por essa situação hoje, irmãos. Eu e a Jaque fomos lá lavar o nariz da Liz. Da Lucy, que a Liz não pode nem chegar perto dela para lavar o nariz, ela se esperneia. Mas a Lucy, fomos lavar o narizinho dela e tal. E ela estava meio arranhentinha, lavemos ali e tal. E ela entramos para dentro, a gente fez lá na rua. Voltamos para dentro, uma mensagem no meu celular. Meu Deus. Um número que eu não conheço. Mas eu fui ver, o cara está no mesmo grupo de teologia reformada que eu estou ali. Falando, olha, meu filho ficou internado 5 dias no hospital com HN1. E, eu preciso comprar um remédio para ele. E estou apelando para todos os irmãos. Né, assim que me deu na cabeça para alguns irmãos, para me ajudar. Tu pode me ajudar com alguma coisa? Aí eu te devolvo dia 30. Nem conheço o cara, o prefixo era 11, São Paulo. Eu falei, eu posso te ajudar com 30 reais. Não sei se vai te ajudar muita coisa, mas, né, já enviei para esse irmão.
sem conhecer, não sei quem é. Aí ele falou, dia 30 eu te devolvo. Eu falei, não precisa me devolver, irmão. Não precisa. Acabei de limpar o nariz da minha menina, ela está com saúde, meus filhos estão aqui, o senhor tem guardado, então por que eu não posso ajudar alguém que está precisando? E ele falou, obrigado, meu irmão, eu vou orar pela tua família, que o senhor proteja, que guarda. E eu falei, o quê? Obrigado de novo, senão nós não ia ficar tarde, obrigado, irmão, muito obrigado, irmão. Obrigado, irmão. É uma gratidão, irmãos. É algo que vem dentro de nós, então, irmãos, se apegar à palavra do Senhor, se apegar em Jesus Cristo é uma obrigação nossa, é uma forma de dizer que somos gratos. Obrigado, Senhor, por nos trazer tamanha salvação. Então nós precisamos se aprofundar nessa palavra, irmãos. Nós estamos vivendo nos dias de hoje um aprofundamento, irmãos, um esfriamento. Agora não aprofundamento, mas um esfriamento que estão levando as pessoas a focar em tantas coisas, negligenciando as coisas de Deus. As pessoas olham para a Escritura e não vejam nada. Isso não é só uma questão de hábito, irmãos. É sim uma luta espiritual. Cada vez que nós negligenciamos a leitura, o estudo, o aprofundamento da palavra de Deus, negligenciamos isso de estar aqui cultuando ao Senhor, irmãos, há uma terrível oposição do diabo vencendo nós. Porque é ele que está lutando. E nesse caso ele não precisa nem lutar. Porque nós estamos cooperando, negligenciando aquilo que o Senhor chamou nós para fazer. A nossa natureza carnal está sendo aliado do inimigo a vencer a nós. Então, irmão, nós devemos lembrar que cada vez que nós negligenciamos as verdades ouvidas, o diabo está tendo vantagem. E a cada geração que passa, irmão, nós ficamos menos crentes. Eu lembro da minha mãe, eu conto bem rapidamente, eu nem sei que horário como é que nós estamos nos horários. Estão com paciência aí? Estão comigo ainda? Eu quero contar algo bem interessante, irmãos. Eu cresci, sabe o quê? Nunca compartilhei, acho que alguns irmãos da igreja aqui nos nossos estudos. Eu cresci vendo o meu falecido pai rasgar a Bíblia da minha mãe. Rasgar literalmente, irmãos. A minha mãe escondia embaixo do colchão. Eu era pequenininho, eu me lembro que eles botavam assistir TV. Naquela época tinha TV ainda, já tinha, quer dizer. Eu era pequenininho, mas eu me lembro, a mãe fala que eu tinha em volta dos 4 anos, ou 3 a 4 anos, o tamanho da Liz, mais ou menos. E eu ficava brincando com os bobs no chão, assim, aqueles bobs de cabelo. Nem sei se existe isso ainda. Mas eu ficava brincando com aquilo, e eu conto pra ela, hoje ela me fala que essa minha lembrança, eu tinha essa idade, 3 a 4 anos. Do falecido pai pegar ela lendo a Bíblia. Ele sair, jogar, ficar 2, 3 dias jogando baralho, um vício desgraçado. Mas é verdade, irmãos, é um vício desgraçado mesmo. Passava 3 dias, às vezes, fora de casa, irmãos, jogando baralho. Quando eu chegava em casa, pegava minha mãe lendo a Bíblia, ele pegava e rasgava as páginas da Bíblia. E a mãe puxando de um lado, e ele puxando de um outro, e rasgando, jogando aquelas pedaços de papel espalhado. E a minha mãe perseverava, irmãos. Minha mãe perseverava. A Bíblia dela, toda anotada, toda riscadinha, anotadinha, tudo anotado. Algumas páginas faltando. Mas ela perseverava, irmãos, perseverava na fé, perseverava em fazer a vontade do Senhor. Você pergunta, daí, teu pai foi salvo? Creio eu que foi, irmãos, porque ele se converteu no leito de morte. Não no leito de morte, mas ele teve câncer de 6 meses, assim, ele adoeceu e morreu. Nesses 6 meses ele entregou sua vida para Jesus, se batizou e foi para a glória com Cristo. Mas eu cresci vendo isso, irmãos. E vendo minha mãe perseverar na palavra, perseverar, irmãos. Então o que nós podemos ver aqui nessa noite para nós encaminhar para o encerramento, irmãos, é que hoje nós temos tudo e não fazemos nada. Tudo está à nossa disposição. Tudo está em nossas mãos. Basta nós ir no YouTube, basta nós ir no Facebook, basta nós ir na nossa Bíblia online, basta nós termos acesso à palavra de Deus livremente. E ele fala aqui, então acho que nós vamos ficar só para o verso 1 mesmo e nós vamos encerrar por aqui. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, para que delas jamais se afastemos. E nós precisamos, irmãos, voltar à palavra, voltar à casa do Senhor. Aqueles que nos vê nessa noite precisam voltar a congregar. É importante que você congregue,
É importante para você ouvir, aprender, ter comunhão com os outros, até com os diferentes. Nós somos todos diferentes, irmãos. Por isso que a palavra diz e compara nós como um corpo, que são membros diferentes, situações diferentes. Nós precisamos conviver, ter essa comunhão, aprender mais do Senhor. Agora imagina, meus irmãos, se já está difícil para você, que domingo após domingo, quarta após quarta, está aqui no culto, está cultuando, está na presença do Senhor, está lendo a palavra, está meditando na palavra do Senhor, e ainda assim é difícil, não é? É difícil. Agora imagina, irmãos, quantos estão perdendo as coisas e não perdendo a sua salvação, por se desviar do Senhor, mas quantos estão perdendo as coisas, mesmo estando salvos. Perdendo o que eles estão perdendo, irmãos? E eu vou encerrar por aqui. Por causa da negligência de estar em um culto como este, irmãos, por exemplo. Como diz o verso 4 ali, como escaparemos nós, se negligenciarmos tamanha salvação? Como escaparemos nós do domínio do mundo? Somos dominados, irmãos, a partir do momento que se afastamos do Senhor Jesus, somos dominados pela carne. E se nós não separarmos tempo para cultuar, irmãos, Ele, nem ouvir o que Ele está direcionando à sua igreja, logo ficaremos como o mundo. Sabe como, irmãos? Sabe o que nós perdemos? Perdemos a paz, perdemos a alegria. Essas porções começam a nos faltar. Começa a nos faltar, irmãos, e eu tenho vivido isso, não eu vivido, mas visto isso literalmente. Visto isso literalmente, irmãos, que começa a faltar. Obrigado, meu amor. As nossas forças são drenadas, irmãos. Nós não perdemos a salvação, mas se afastamos do Senhor, e quando se afastamos dessa grande salvação, nós não damos atenção para as coisas necessárias, devidas a Jesus, e perdemos a paz, perdemos a alegria, pois nele está a paz, nele está a alegria, a palavra de consolo e paz e esperança, é o Senhor Jesus Cristo. Se afastarmos dele, se afastar de Cristo, irmãos, por causa da nossa negligência, ficamos mais parecidos com o mundo, deixamos de brilhar no mundo, de ser diferente, se afastamos de Jesus, e as suas palavras já não são mais as mesmas, seu linguajar muda. Já notou isso? Já conversou com um crente que não congrega? Já conversou, irmão? Pode ser realista. Você já conversou com aquele irmão que faz anos que não vai mais numa igreja, mas ele é crente, tu sabe que ele é crente, sabe que ele foi salvo um dia por Jesus Cristo, mas faz anos que ele não vai mais numa igreja, ele não congrega. Ele fala, não, para que congregar? Só que tu começa a conversar com ele, meu Jesus amado, palavreado do homem ou da mulher, está bem longe de Cristo. Até o pessoal do mundo fala mais, assim, com mais cautela. É palavrão, é isso, é aquele outro. Tu olha e fala, meu Deus, pai, que papo mais duro esse, que mais difícil. Nos afastando de Jesus, irmãos, nós perdemos a paz, perdemos a segurança, as palavras mudam, o nosso linguajar muda. Muda tudo, irmãos, as coisas passam a ser resolvidas tudo na força do braço. E aqui eu abro um parênteses do que eu ouvi esse dia. Se a pessoa estiver me ouvindo, glória a Deus por isso, que o Senhor corrija ela. Ela disse, eu fui num lugar, não me atenderam bem, fui no outro, ficaram fazendo corpo mole. Sabe o que eu fiz? Dei lugar para o diabo. Falei, aleluia. Como é que diz? Olha, aleluia. Falei, não, já dei lugar para o diabo, já dei um soco na mesa, já falei que tal e tal. O que é isso, irmãos? O que é isso? Afastamento, irmãos. Perdeu a segurança, perdeu a graça, perdeu a bênção de estar com o Senhor, deixou de ser luz e começou a ser treva. É estar longe de Jesus. E acha ainda, irmão, dizendo, eu dei lugar para o diabo, achando que isso é bom demais. Top, achou que ia falar amém. Isso aí, meu irmão, tem que dar lugar para o diabo mesmo. É isso, faz isso, varão. Ou seja, irmãos, nós começamos faltando num culto, começamos a deixar de orar um dia, e esse ciclo começa a se repetir, aumenta cada vez mais, e nós começamos a se afastar cada vez mais, parece que o Senhor começa a ficar mais longe de nós, e a gente não percebe. Isso que é o problema, irmãos, de negligenciar a tamanha salvação.
E logo as consequências começam a vir. E o pior de tudo é que a gente não começa a perceber. É como eu falei, começa a dar lugar para o diabo. E aí você para de deixar de ser luz aonde você chega, aonde você passa. E cada lugar que você chega é lugar de confusão. Já notou isso? Crente desviado, irmãos, é uma luta. Ele está afastado de Cristo. Ele não perdeu a salvação. Só que ele está bem longe de Jesus. E nessa de estar bem longe de Jesus e da sua palavra, é confusão na certa. Ele chega num lugar, confusão. Ele está vindo, ai meu Deus, vai dar confusão. Ele sempre vem com 2 pedras e 2 paus na mão. Não quer nem saber. Ele não vem, sabe por que ele não vem aqui congregar numa igreja? Porque todo mundo aqui é ruim. Só ele presta. É falta de estar com Jesus, meus irmãos. Porque se tu está com Jesus, você reconhece a tua humildade e fala, não, eu sou ruim. Eu preciso estar lá. Eu preciso aprender com o irmão lá. Eu preciso aprender com aquela irmã ali. Olha só, eu preciso ser mais humilde. E eu vou encerrar, irmãos. E eu vou encerrar aqui falando sobre um livro que se chama O Peregrino, e conta uma passagem do livro, fala, e tem um filme até, se você puder ver, é muito interessante, onde o cristão e seu amigo, seu companheiro, são trancados no castelo da dúvida. São trancafiados no castelo da dúvida. E dentro desse castelo da dúvida, que eles são feitos prisioneiros por um gigante chamado desespero. São trancados dentro, e dentro tem um gigante chamado desespero. O desespero, o gigante, ele não pretende matar eles. Não pretende matar. O que ele pretende fazer? Deixar eles o quê? Desesperado. Mas eles estão trancados no castelo da dúvida. Eles estão com dúvida e desesperados. O afastamento do Senhor, acontece isso, irmãos. Isso é um alerta para nós nessa noite. Então, a ideia aqui do gigante é deixar eles desesperados, a ponto de eles desejar, não que o gigante queria matar eles, mas eles mesmos ficar com tanto desespero, de sentir vontade de tirar a própria vida. Estão desesperados, no castelo da dúvida. Então deixa tão desesperado que eles têm vontade de tirar a vida, mas de repente o cristão lembra de uma coisa, que para sair daquele castelo tem uma solução. Não precisa derrubar o gigante do desespero. O que ele precisa é usar a chave da fé. Ele fala, pronto, para o amigo dele, vamos sair. Que eu lembrei agora, depois de tanto desespero, aqui dentro com tanta dúvida, eu tenho a chave da fé. Mas quando ele chega para usar a chave da fé, a porta não abre. A porta não abre, a porta demora a se abrir. Ele tenta destrancar a porta da dúvida, mas ele descobre que é extremamente difícil usar a chave da fé contra a dúvida. É difícil usar a chave da fé contra a dúvida, pois há muito tempo ele não usa mais a fé. Ele não exercita mais a fé. Ele nem está próximo mais àquele que gerou fé nele, que é Jesus. Então, irmãos, eu encerro aqui essa noite. Assim é ficar longe de tamanha salvação. Assim é ficar longe de Cristo Jesus. Assim é longe de ficar, irmãos, da sua palavra. Assim é ficar longe de congregar uma igreja como nós estamos aqui essa noite. Chuva, faça sol, você está aqui hoje porque você está exercitando a tua fé. Quando vinha aquele cara falar que Jesus não é o Jesus que te salvou, porque Jesus, o nome dele é Xaramanagamba, não sei o que lá, você vai olhar e vai falar assim, querido, peraí, eu tenho a chave da fé, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Senhor é Jesus Cristo, o Salvador e Consumador da minha fé. Saiu do castelo da dúvida. O gigante do desespero não vai te pegar. Você está firmado na rocha, meus irmãos. Na rocha que é Jesus Cristo. Se coloque de pé, eu quero orar nessa noite. Aleluia. Semana que vem, irmãos, nós continuamos nesse texto, se Deus der graça, e assim Ele permitir que nós estejamos aqui, nesse capítulo 2. Então o que nós aprendemos essa noite, irmãos, é que nós devemos se apegar com mais firmeza à mensagem da salvação, que é necessária para a nossa vida espiritual. Precisamos então prestar atenção na palavra do Senhor, reconhecer a sua justiça divina, valorizar a salvação que há em Cristo Jesus, valorizar o sangue, irmãos, que foi derramado, que nós vamos participar hoje da ceia do Senhor, do seu corpo que foi lá moído,
Jesus. E o que eu quero deixar para nós essa noite, irmãos, e para quem nos vê também através da transmissão, é que nós devemos apegar-se com firmeza à palavra de Deus, pois nela encontramos a verdadeira esperança e salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Deus, juntamente com os irmãos aqui reunidos, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, a nos fadigar, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus. Que venhamos, Senhor Deus, ser dedicados, Senhor Deus, na Tua palavra. A cada dia mais, Pai, nos transforma e nos deixa mais parecido com o Senhor. Esse é o nosso pedido essa noite, Pai. Que não venhamos negligenciar tamanha salvação. Que por esta razão, como os lemos essa noite, nos importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades aqui ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pai, assim, Deus, eu te agradeço. Oro por aqueles que vão nos ver também através dessa transmissão, Pai. Que eles possam retornar, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor e com a igreja local, onde quer que eles estejam, a estar mais próximo de Ti, estar mais perto dos irmãos, tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Sabemos que virão dias difíceis e que precisamos estar firmados em Ti, Pai. Assim, Deus, eu te peço, e nós te glorificamos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pra ser